Os astecas foram uma das principais civilizações pré-colombianas, conjunto de povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus e viviam na região da Mesoamérica. Eles eram um povo de origem nômade, descendente de grupos que habitavam regiões desérticas. Curiosamente, o termo asteca não era usado pelos próprios povos que hoje conhecemos por esse nome. Eles se identificavam como mexicas e falavam a língua nahuatl. Foi somente no século IX que o termo asteca, derivado do nome da sua terra ancestral Aztlán, passou a ser utilizado para se referir a essa civilização. Um momento importante da história dos astecas é a fundação de sua capital, a cidade de Tenochtitlán, em 1325. Os astecas se estabeleceram na região de Tenochtitlán a partir da construção de um templo feito de bambu. A escolha do local para o estabelecimento dos mexicas ocorreu a partir de uma determinação de sacerdotes, que avistaram um presságio, sinal enviado pelos deuses, uma águia pousada em um cacto devorando uma serpente. Com a formação e o crescimento de Tenochtitlán, os astecas desenvolveram relações comerciais com as cidades vizinhas. Logo estabeleceu-se uma aliança entre Tenochtitlán, Texcoco e Tlacopan, a qual ficou conhecida como Tríplice Aliança. A religião asteca era politeísta, logo acreditavam em mais de um deus. Os astecas acreditavam que Tezcatlipoca era o deus mais poderoso. Outros deuses importantes deles eram Tlaloc, deus que representava a chuva e a fertilidade, Quetzalcoatl, versão asteca de uma divindade maia e considerado o deus do aprendizado, e Huitzilopochtli, deus da guerra e o responsável por guiar os astecas até Tenochtitlán. Na religião asteca, o sacrifício humano era algo fundamental, pois era uma ferramenta que eles acreditavam ser necessário para manter os deuses satisfeitos e o sol brilhando. Os sacrifícios aconteciam a partir da retirada do coração humano. A razão para a realização dos sacrifícios é encontrada nos mitos da fundação desse povo. Segundo esses mitos, o deus asteca Quetzalcoatl ofertou o próprio coração em um ato de autossacrifício. Sendo assim, a realização de sacrifícios humanos era um ato de dívida aos deuses e uma forma de manter o sol, Tonatiuh, em funcionamento. Supõe-se que só os astecas teriam sacrificado pelo menos 20.000 pessoas por motivos religiosos. Como toda a construção da época, a arquitetura asteca exercia uma função político-religiosa. Suas principais características eram senso de ordem e simetria, linhas amplas e desenhos geométricos, uso de baixo relevo para complementar ideais e crenças religiosas, construções como templos, palácios e pirâmides. Os astecas possuíam técnicas avançadas na construção de palanques, rampas de transporte, represas e obras de irrigação. Somente na cidade de Tenochtitlán haviam 3 diques para conter as águas. A escultura, principalmente de símbolos religiosos, era realizada em pedra. Igualmente era comum que fossem talhados nas paredes e nos degraus dos templos cenas da vida dos deuses. Já a pintura retratava cenas mitológicas e históricas. Os astecas dominavam também a escrita pictórica, com desenhos de objetos e figuras. Malinche, também conhecida como Dona Marina, foi uma mulher indígena que foi entregue ao conquistador Hernán Cortés como escravizada em 1519. Fluente em maia e asteca, a moça serviu de intérprete para os estrangeiros e os ajudou na comunicação com os indígenas locais. Malinche se tornou a tradutora principal da equipe espanhola, que tentava traçar relações vantajosas ao empreendimento colonial entre os diversos grupos que ocupavam o México indígena. Para conseguir se introduzir entre os inimigos e aliados dos astecas, Cortés utilizou a intérprete indígena e teve bases para depois negociar alianças e travar guerras, que lhe permitiram tomar Tenochtitlán e dominar o planalto mexicano. Para muitos mexicanos, Malinche é considerada uma traidora, pois ela teria mudado para o lado dos espanhóis, colaborado com a colonização e a dominação dos povos indígenas. Malinche também teve um filho com Cortés, o que é somado à sua fama de traidora, pois ela teria teoricamente criado a família com um branco colonizador. Ao mesmo tempo, a relação de Malinche com Cortés fez criar sua fama de mãe na nação mexicana no século XIX, pois ela seria a união entre o indígena e o branco católico, formando o povo miscigenado do México.